Olá! Vamos fazer um exercício em linguagem ladder um pouco mais contextualizado. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que é um dos nossos exercícios de sala de aula, que diz o seguinte. Ao pressionar um botão de partida BTN liga, é ligado a um motor M1 que comanda a esteira que vai transportar as chapas metálicas. O sensor 1 detecta as chapas que são depositadas na esteira M2. A cada 20 peças, a esteira M1 deve parar e acionar M2 por 5 segundos. O motor M2 comanda a esteira que transporta as pilhas completas. O contador é reiniciado com o valor zero e o processo se repete até que um botão desliga seja pressionado. Percebam aqui pela representação gráfica, então, que nós temos M1, né, colocando as placas metálicas na esteira M2, e que essa fonte de luz emite luz para um sensor óptico, né, que vai ser interrompido sempre que houver uma chapa aparecendo aqui na esteira M2. A esteira M2, então, ela vai andar 5 segundos, vai rodar 5 segundos, sempre que a gente tiver as 20 chapas já contabilizadas. Vamos ver como é que a gente pode implementar isso aqui no PLC Fiddle. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir, então, aqui do PLC Fiddle essa linha que já vem, né, enfim, que já vem aqui quando a gente inicia. A gente vai incluir, então, todas as variáveis do nosso sistema. Então nós temos lá o BTN liga e o BTN, o BTN é um booleano. Então, o BTN liga, o BTN desliga. Nós vamos ter também o sensor, vamos ter M1 e M2. Claro que, como a gente vai ter um contador e um timer, a gente vai precisar dessas variáveis também, que são específicas. Então a gente vai vir aqui no timer e vai colocar tempo. Acho que é um nome que a gente não tem um nome muito específico para essa variável. Já para o contador a gente pode colocar aqui chapas, tá? E adicionamos então duas variáveis especiais aqui no PLC Fiddle. Bom, para começar a gente vai precisar acionar o motor M1. Então eu vou adicionar um degrau. Vamos aos contatos e a gente vai usar aquela estrutura de realimentação que nos permite intertravar o acionamento do motor M1, tá? Então eu vou vir aqui em Other, vou adicionar essa linha em anexo, tá? E vou adicionar aqui uma variável, que é o botão de liga, e vou adicionar o coil, que é o motor M1. Para intertravar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o botão, o valor do coil de M1, e a gente vai colocar aqui o valor dele mesmo. Então nós vamos puxar para cá o valor de M1. Então a gente causou um intertravamento. Nós queremos que ele desligue em algum momento. Então nós vamos vir e puxar uma chave, né, normalmente fechada com o botão desliga. Bom, o que significa isso? Significa que se eu vier aqui no botão de desliga, nós abrimos o circuito, porque ela é uma chave normalmente fechada, então quando acionamos ela abre. E quando a gente fecha, né, a chave, né, nós desligamos a chave que ela se mantém fechada, cabe ao botão de liga o acionamento. Se nós retirarmos o botão de liga, ele vai se manter travado aqui com o valor do próprio motor. Ok? Então aqui é uma das ferramentas que nós podemos usar para realizar então o acionamento desse sistema. Ok?
Bom, a gente vai ver que a gente vai precisar também depois voltar e avaliar quando que a gente vai desligar esse motor enquanto a gente tiver o motor 2 ligado. Então a gente vai precisar bolar um esquema aqui depois, mas por enquanto a gente vai deixar a M1 ligado dessa forma. Então eu vou aqui só por uma questão de simulação desligar o motor M1. Eu vou adicionar aqui um novo degrau para a gente continuar o nosso problema. Bom, enquanto o motor 1 estiver ligado, a gente vai precisar contar as chapas que passam pelo sensor. Isso pode acontecer tanto com um normalmente fechado quanto um normalmente aberto. Eu vou puxar aqui um normalmente aberto, tá? Vou colocar aqui o sensor 2 e eu vou pegar uma variável de contagem, um sistema de contagem. Então eu vou pegar aqui, né, dentro da aba de time count, vou colocar um count up, vou puxar ele para cá e eu vou colocar aqui na nossa variável o contador de chapas, ok? A gente sabe que o contador de chapas ele vai ter TT, Q, um acumulador. Então eu vou vir aqui e analisar essas opções que nós temos. Bom, o enable significa esse cara aqui, que é o sensor. Nós ativamos o sensor, ativamos as chapas. Para a gente ver isso, ó, eu vou vir aqui e deu tudo certo, ok? Quando nós chegarmos ao acumulador, né, ao preset, que é o valor que ainda não está definido aqui, que vai estar ativado. Aqui vocês percebam que está ativado porque a gente não definiu. Nós precisamos chegar em 20 chapas. Então, nesse caso, Q está desativado. Então, aqui, ativamos. Quando a gente chegar... Opa, desculpa aqui, ó. Sensor. Quando a gente chegar em 20 chapas, a gente vai ver que ele vai chegar ao Q ligado. Tá? Então, acionamos aqui 20 chapas. Q está ligado. E percebam que Q estar ligado não significa que ele vai parar de acumular o valor. Ok? Então a gente vai ter que resolver isso também em algum momento. Por hora, eu vou vir aqui e vou zerar o acumulador. Bom, sabendo que chapas vai contar até 20 e Q vai determinar alguma coisa, né, que a gente chegou no final da contagem, a gente pode usar o valor de Q para começar o processo de contagem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou adicionar uma nova linha. E a gente vai fazer o quê? A gente vai vir até aqui e a gente vai começar o processo de contagem, tá? Então eu vou, a partir do valor de Q, então eu vou puxar aqui um contato. A partir do valor de chapas.q, nós vamos iniciar um processo de contagem que é o onDelay timer, que ele avalia quando o nosso tempo, né, quando a gente tem algo aqui do lado esquerdo, né, o início da linha, que está com valor positivo, no verdadeiro, e ele vai contar enquanto estiver com o valor ligado. Tá? E eu vou usar a ferramenta tempo, que é essa variável aqui. O nosso problema diz que a gente vai contar por 5 segundos. Então eu vou vir e vou colocar o preset como 5. Ok? Nós sabemos que essa contagem ela vai servir para nós enquanto nós tivermos 5 minutos para manter ele ativo, né? O motor 2 ativo. Então eu vou adicionar mais uma linha, então add rung, e eu vou usar o valor de TT, que significa estou em processo de contagem, para então acionar o valor do motor. Então eu vou colocar aqui, ó, o timer TT e colocar a bobina, que é o motor 2. Ok? Temos aqui motor 2 sendo acionados pelo TT. Ok? Para a gente ver isso mais rapidamente, eu vou vir até em chapas e eu vou colocar aqui, ó, em vez de 20, vou colocar 2 chapas. Então a gente já sabe que quando o motor, o sensor aciona 2 vezes, a gente vai ligar o Q e aí o tempo vai fazer acionar o motor 2. Então, uma chapa, 2 chapas. Percebam que chapas Q ficou 1, esse cara aqui virou 1, porque ele estava em processo de contagem, acabou os 5 segundos,
M2 desligou, ok? Então, tudo aqui deu certo conforme o nosso planejamento. Então eu vou vir aqui, mudar para 20 de novo, tirar o valor que está aqui no acumulador. Tá? O timer não precisa porque ele se limpa sozinho. Tá? Agora a gente vai precisar fazer, né, um processo que limpa essas variáveis para que a gente possa então trabalhar com o encerramento, né, do nosso programa. Então eu vou vir aqui, adicionar mais uma linha e vou colocar aqui um valor anexo para que a gente possa fazer o reset da contagem. O reset da contagem vai acontecer quando? Quando o timer acabar e quando eu tiver o botão de desliga. Então, eu vou pedir, né, pelo botão de desliga. Se eu ativar o botão de desliga, eu quero que ele pare a contagem e zere a contagem. Então, eu venho aqui, botão de desliga. E também, quando eu tiver o timer como não ativado, tá? Então, assim, eu quero o timer Q como não ativado. Será que isso vai funcionar? Vamos ver, tá? Vamos decidir daqui a pouco. E aí a gente coloca aqui o reset para os chapas. Então, chapas aqui vai ter reset. Agora vamos imaginar se esse tempo aqui vai funcionar da forma com que a gente está planejando. Perceba que o tempo ele está constantemente mantendo o reset, né, ativado. Ó. Perceba que nesse momento a gente já tem essa opção. Quais são as nossas opções, né, aqui para zerar as nossas chapas? O nosso problema diz que após contar os 5 segundos é que nós precisamos, então, encerrar o funcionamento aqui. Se nós precisamos só quando nós chegarmos nos 5 segundos, então aqui a lógica não é essa, né? A lógica é uma variável normal, não uma variável negada, né? Não um contato normalmente fechado. Então eu só vou trocar aqui para o contato normalmente fechado. Aqui, ó, tempo Q. E aí quando chegar nos 5 segundos, ele vai zerar a contagem e reiniciar o processo. Tá? A gente ainda vai precisar analisar se esse processo aqui ele vai se reiniciar sozinho, mas a gente já tem condições de verificar se funciona. Para facilitar a nossa vida, eu vou diminuir o tempo, né, o número de chapas para 2 de novo. Ok? Então eu vou vir aqui, ligo o sistema e M1 está ligado. Eu vou soltar o botão de ligar, então desaciono o botão, e aí o sensor vai ser acionado por 2 vezes. Então, aciono uma vez, aciono 2 vezes, e com isso nós mantemos o sensor ativado aqui, né? Por 5 segundos, que foi um tempo bem rápido, a gente acabou não vendo. Ok? Nesse caso aqui, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a primeira coisa, M1 nunca parou. Esse é o primeiro ponto. M1 deve parar. M1 deve parar quando nós não tivermos mais, quando a gente já tiver atingido as duas chapas. Então eu vou de novo aqui, ó, sensor 1, 2, ó, motor 2 ligou e o M1 continua ligado. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui que seja muito prática é adicionar uma cláusula de M1 para que M1 só ligue quando o motor 2 não estiver ligado. Então, vamos aos contatos, adicionamos aqui uma variável que é não M2, ou seja, ligamos M1 quando não tivermos M2. Ok? Só que ainda a gente tem um problema, né? Que depois que a gente desconectar o circuito, a gente precisa reiniciar M1. Então vamos ver se, antes de qualquer coisa, resolvemos esse problema. Então, ligamos aqui, ó, sensor, 5 segundos, desligou M1, tá? Desligou M2, mas agora não ligou mais M1. O que a gente pode usar como cláusula para ligar o motor M1 de novo? Bom, o que acaba quando a gente termina esse processo? Nós voltamos então a Q como 0,
TT como 0, aqui Q vira 0, tudo vira 0. Só que, por algum momento, o tempo Q se mantém ligado, porque ele consegue fazer o reset. Então o que a gente pode usar é exatamente o timer.q para religar o processo. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui em Other, vou puxar um anexo, né, para a nossa linha, e eu vou puxar isso aqui para dentro do nosso anexo e vou adicionar um novo contato, normalmente aberto, que eu vou dizer que é o tempo.q. Ok? Então agora nós já temos uma forma aqui de testar. Eu vou desligar o nosso sistema, tá? E eu vou começar todo o processo, né, de novo. Vou deixar aqui aparente esse cara aqui, que é o número de chapas que acho que é mais adequado. Então, ligamos o sistema, desliguei a chave, o botão ativou o motor e o motor se manteve ligado. Vou contar 2 vezes, que é o número de chapas. 1, 2. O tempo começou a contar, M2 está ligado e M1 se desligou. A gente acabou não vendo porque eu desviei a atenção de vocês para que a gente visse M2, tá? Agora fiquem atentos a M1. Então olha só, 2 chapas, M1 desligou, tá? Agora ele vai ligar novamente. Quando? Quando a gente fizer o reset. Então agora o processo ele é cíclico, ele vai ficar sempre executando. Quando que a gente vai parar? Quando a gente quiser parar, a gente vem e aperta o botão de desligar. O botão de desligar ele vai não só encerrar essa conexão aqui, como ele vai zerar as chapas, para que a gente tenha certeza de que o timer vai parar, as chapas vai parar. Então se a gente desligar, o motor não liga mais. A não ser que a gente venha e ligue o sistema de novo. Espero que com esse exercício você tenha entendido mais sobre o uso, né, de contadores e timers em linguagem ladder. Até mais!